vou fazer uma apresentação para a disciplina de Computação e Sociedade sobre o caso do jogo do ITA, feito por mim, Bernardo Venâncio, e pelo Bernardo Alves. Nela, fala um pouco sobre a banalização da violência, responsabilidade social e o papel da tecnologia como prática sociotécnica. Bom, primeiro um resumo do que aconteceu. Foi que um grupo de alunos da Escola de Engenharia de Computação do ITA apresentou um jogo chamado A Fuga do Cid como um trabalho de disciplina. E nele retrata uma personagem adolescente de 15 anos que foi sequestrada em uma ilha e ela precisa escapar de 6 vilões do sexo masculino. E isso é uma referência direta ao esquema de Jeffrey Epstein. Bom, Epstein ele era um milionário americano que comandava um esquema de exploração sexual, que envolvia principalmente menores de idade. E ele utilizava o dinheiro e influência para atrair e silenciar essas vítimas, que frequentemente também usava propriedades privadas, incluindo ilhas, para cometer esses abusos. E daí que vem a referência. Bom, a resposta que esses estudantes obtiveram foi que a FAB, via o DCTA, que é o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, que é um órgão da Força Aérea Brasileira responsável por pesquisa, desenvolvimento e inovação em tecnologia aeroespacial, ele informou que a proposta foi imediatamente descartada por ser identificada como um assunto inapropriado. E o ITA anunciou ações de conscientização junto à comunidade discente via grupo de trabalho de equidade de gênero. O Instituto também reafirmou o compromisso com formação ética. Bom, aí levanta essa frase aqui que nem tudo que pode ser desenvolvido deve de fato ser desenvolvido. Que apenas a pessoa ter a capacidade técnica não dá a legitimidade moral que ela faça algo. Ela saber programar não quer dizer que ela pode criar o que bem entender. A expertise técnica tem que vir acompanhada com a responsabilidade sobre o que se constrói e o que vai fazer com as coisas que ela construir também. Tem que ter uma avaliação de impacto como parte do projeto e ver quem que pode ser afetado, o que isso vai transmitir para o outro. Isso tem que ser uma etapa obrigatória antes de ser feita qualquer entrega. Trivializar o sofrimento causa dano real. Esses crimes reais com vítimas reais como um cenário de entretenimento é uma forma de violência simbólica. Sobre a responsabilidade coletiva, não pensar nas consequências não é a isenção dos atos, é exatamente sintoma de uma formação ética incompleta. Quem propôs e criou o jogo apresentou publicamente e devia ter avaliado o impacto. E quem viu e ficou em silêncio normaliza comportamentos prejudiciais. Omitir é uma forma de consentimento tácito, falar faz parte da responsabilidade coletiva. E a instituição, a cultura e o ambiente que eles moldam o que parece aceitável. E nesse caso, teve uma ausência de filtros éticos no processo de avaliação e a resposta deles precisa ir muito além do comunicado. A tecnologia ela não é neutra. Os sistemas ela refletem valores, preconceitos, vieses de quem cria. Um jogo que retrata mulheres como vítimas passivas reproduz e reforça estereótipos. Tem uma desconexão entre técnica e o contexto social. Os cursos de exatas eles frequentemente priorizam a habilidade técnica e não desenvolvem a consciência crítica sobre o impacto social do que eles produzem. A computação é como uma prática sociotécnica. Todo sistema computacional existe em um contexto social. Ignorar o contexto não elimina o impacto, apenas torna o criador menos responsável na sua própria visão. Uma boa forma de combater isso é a diversidade com um mecanismo de segurança. Equipes mais diversas tendem a identificar pontos cegos éticos antes que o produto seja lançado. Homogeneidade cognitiva aumenta o risco de falhas como essa. O papel das instituições e dos educadores. Os professores devem integrar ética em disciplinas técnicas, não apenas como uma matéria isolada. Avaliar não funciona, mas o é responsável. Criar um espaço seguro para discussão crítica do que se constrói e identificar e nomear problemas éticos nos projetos avaliados. A cultura institucional, ela define o que é normal e tolerável. Um comunicado de repúdio é sim necessário, mas não é suficiente para tratar desses casos. Tem que ter processos claros de avaliação ética em projetos acadêmicos. Uma resposta adequada seria o diálogo aberto com os alunos envolvidos, não apenas uma punição, para que eles aprendam de fato. Uma revisão curricular para incluir ética aplicada à computação. Tem que ter também uma forma de prevenção, filtros éticos antes das apresentações de projetos. Então entra a pergunta: a liberdade criativa tem limites? O argumento usado para a liberdade criativa é que em artes e jogos exploram temas difíceis há séculos. Ficção sombria pode gerar empatia, reflexão e crítica social quando feita com intenção, contexto e cuidado. O problema não é o tema em si, mas a ausência de reflexão crítica sobre quem são as vítimas reais, qual mensagem o jogo transmite e que emoção o jogador experimenta. Onde estão os limites reais? Quando as vítimas reais identificáveis são retratadas de forma degradante, quando o conteúdo normaliza abuso como algo trivial e divertido, quando não há distância crítica, o jogo reproduz, ele não questiona. Quando o contexto acadêmico empresta legitimidade ao conteúdo problemático e quando criadores não conseguem articular o propósito além do mundo. E para refletirmos, a questão não é apenas o que aconteceu, mas o que vamos fazer diferente para que não torne a acontecer. A formação ética ela não é opcional, ela deve ser transversal em cursos de computação, não uma disciplina isolada. As consequências não intencionais ainda são responsabilidade nossa. Não pensei é o problema, não a justificativa. As instituições elas precisam de processos, não apenas comunicados. Respostas reativas não são suficientes, é preciso prevenção estrutural. O silêncio dos colegas também é uma escolha. As comunidades saudáveis elas cultivam coragem de nomear o que está errado. E bom, essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado.